Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Memphis Depay tem lesão confirmada e deve perder estreia do Corinthians na Libertadores. O holandês se machucou na partida contra o Flamengo, deve ficar fora por 4 semanas. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Deixa caminhando. E o corintiano fica feliz de escutar o Dorival assim, confiante. Ele me pareceu mais calmo também, o Dorival, me pareceu mais sereno, não tão... As últimas declarações era como se ele estivesse já entregando o chapéu, falando, não quer que eu fique, eu não fico. E aí, o que vocês têm para falar sobre esse jogo, essas polêmicas de arbitragem, esse empate entre Corinthians e Flamengo? Só sobre as polêmicas de arbitragem, rapidinho, o árbitro foi tão infeliz que nos 3 lances mais reclamados do jogo, na minha visão, ele errou nos 3. Vamos lá. E quando isso acontece, é difícil demais, né? Primeiro, o cartão vermelho não deveria ter sido aplicado. Para mim, foi um lance claríssimo de cartão amarelo. Para mim, eu discordo de você. O jogador encosta na bola primeiro e depois pega no pé do jogador. É nem tornozelo a parte de cima que caracteriza um jogo brusco grave. Mas não foi prudente? Não faz, imprudência não é vermelho. O cartão vermelho, pela luz da regra, é jogo brusco grave. E um dos itens é quando pega com a sola do tornozelo para cima. Alex, fique atenção. Bola, se puder tirar isso, tiramos o GC ali, ó. E a gente for devagar. Olha só o movimento do pé, o pé do bidon, quer ver? Quando ele é tocado, não é essa imagem, é a outra, a de frente. Aí, ó, quer ver, ó? Ó o pé, ó. Cortou ali. A hora que toca, o toque do jogador do Flamengo no bidon, muda, inclusive, a posição. Choque, uma consequência, vai esperar quebrar a perna do jogador. Foi essa imagem, quer ver? Ó, dá uma olhada. Olha o pé do bidon, Alex. Olha lá. Olha o pé como dobra. Porque é consequência de um choque. Mas um choque imprudente. Pra mim, respeitando a sua opinião, pra mim, ali ele acertou, o VAR interviu e acabou pra sorte. Não, mas o VAR interveio de uma maneira correta, porque ele deveria ter tirado o cartão vermelho do campo e dado só amarelo na minha visão. Então, na minha visão, o árbitro aí acertou, a expulsão foi muito bem. Vamos pro segundo lance. Pera, o segundo lance a gente vai falar depois do momento de velocidade, porque tem muita coisa para falar a respeito desse jogo. Tem o VAR, tem as mais polêmicas, tá bom? Gol do Yuri, gol do Paquetá, mas agora chegou a hora de clássico das 2 maiores torcidas do Brasil, tá rendendo muita polêmica até agora. O Basejo chega para nossa conversa com mais repercussão do jogo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Michele. Vamos lá. O Corinthians empatou em 1-1 com o Flamengo ontem e um dos lances que geraram bastante reclamação por parte dos clubes à arbitragem foi o lance da expulsão do Everton Araújo após uma entrada em Breno Bidon. Os nossos próprios comentaristas divergiram em relação a esse lance e após a partida a CBF divulgou o áudio do VAR que justamente relata aí o diálogo entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo em relação a esse lance. Vamos conferir. Ok, vou te recomendar a revisão então, porque a chuteira pega, ele vem por cima, mas é um contato lateral, na lateral do pé, tá? Entendi, não bate na trava na perna, não, isso é lateral. Ok. Lateral na ponta do pé, e ele vem para disputa da bola. É esse ponto aqui, ó. Ok. Porque pega a parte de cima e a parte de baixo. 3,20. Ok? Não é só embaixo, pega em cima e pega embaixo. Ok? Mantém o vermelho. Obrigado, vermelho. Ok, tá bom. Tá aí a interpretação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima sobre esse lance. Lembrando que também teve outros 2 lances que geraram muita reclamação por parte dos 2 clubes, né? Um suposto pênalti de Ayrton Lucas em André e também uma suposta agressão de Gabriel Paulista em Jorginho. Lembrando que o áudio desses lances não foi divulgado pela CBF porque o árbitro não chegou a revisar esses lances na cabine do VAR, tá certo, amigos? Já a gente volta com mais informações do Corinthians. E aí, Garrafa, o que você entendeu dessa análise do VAR? Entendi que o VAR adora estar lá em cima e querer apitar o jogo. O lance era do árbitro, o árbitro deu o pênalti, né? Depois que interveio o VAR, a expulsão, né? Depois que interveio o VAR, o árbitro manteve a sua decisão. E eu repito, eu e o Alex estamos divergindo aqui, como bem disse o Bacelli. Para mim não resta nenhuma dúvida que o árbitro acertou nessa. O Flamengo não tem do que reclamar, Alex. Para mim não resta nenhuma dúvida que o árbitro errou nessa e o VAR interveio de maneira correta. Olha o pé dele ali, ó. Corrigir o erro, o árbitro aconteceu dentro de campo, né? Hoje, para sorte do Bidon, ele não está passando por uma cirurgia. Mas se não quer correr esse risco, vai jogar tênis, negativo. Não machuca nunca. Né? Negativo.
Ele foi visivelmente na bola, ele pega a bola primeiro, depois que ele pega na bola numa consequência do movimento, ele atinge lateralmente o pé, não foi nenhuma entrada pela frente, pela sola, como é característico de cartão vermelho direto. Então, se você Só tá faltando um beijo. Se você quer pra ficar carinhosa essa entrada. Se você quer aplicar uma punição para esse lance, dá um cartão amarelo. Olha o pé do Bidon, Alex. Não briga com a imagem, não, Alex. Não tô brigando. Eu falei que... Olha o pé do Bidon. O tornozelo dele. Só naquela imagem. Aquela imagem, pra mim, é a mais gritante. Eu acho que a imagem fala mais do que o pé direito do Bidon como dobra. Eu estaria brigando com a imagem se eu estivesse falando que o pé dele não está dobrando. Eu não falei isso. Eu falei que está dobrando, mas por uma consequência de um lance legal, um lance forte, mas não extremamente violento para cartão vermelho. Seria cartão amarelo. Bom, tem mais 2 lances polêmicos para a gente debater aqui. A gente já vai fazer isso, mas já voltar a discutir esses dois lances polêmicos. Qual que é o outro momento polêmico que a gente tem agora para mostrar do jogo, que está separado ali na nossa imagem? Qual que é? É o pênalti no André? Já é o pênalti, essa reclamação referente ao pênalti no André, não é isso? Pênalti no André, vamos lá. Olha lá. O André tá em bola dominada. Pênalti. Pênalti, claro. Você não vai divergir de mim agora? Não. Não? Por quê? Não. Ele foi tocado, ele era absoluto na bola. Dentro da área. Era absoluto na bola e o árbitro não deu porque já estava pressionado pelo fato de ter expulsado o jogador do Flamengo no lance com o Bidon e falou: eu não tenho caixa, não tenho coragem, não tenho peito de dar pênalti para o Corinthians, não marcado. Tá vendo? Se ele tivesse feito o certo antes, ele poderia ter feito certo de novo. O senhor insiste, o senhor quer voltar lá naquele lance que já foi discutido. Não, mas só falando nesse agora. Esse aí errou. Para mim, ele errou 2 vezes, naquele e nesse também. Então, ele prejudicou o Corinthians nessa ao não dar o pênalti em cima do André. O André tem a bola sob controle, o toque é por trás. É pênalti. E o detalhe é que esse mesmo árbitro contra o Corinthians e Atlético Paranaense, ele deu um pênalti para o Atlético num lance... Não existem lances iguais, mas lances semelhantes, né? Um lance muito semelhante, ele deu um pênalti para o Atlético Paranaense contra o Corinthians. E para o Corinthians ele não deu um pênalti claríssimo que poderia mudar essa situação de já estar o Corinthians a 7 jogos sem uma vitória. Sabe, existe uma orientação, isso é sério, da comissão de arbitragem, existe uma orientação para que o VAR não seja acionado quando o árbitro dá mostras de que ele viu o lance claramente em campo. Ele está convicto. O que valeria para o primeiro lance do Bidon. Porque ali foi tão errado que ele quis corrigir o árbitro. Ali foi tá muito certo, errado. então tá bom. Porque o VAR tem que chamar o árbitro. Um peso e 2 medidas para o senhor, entendi. Não, é quando tem erro claríssimo. Erro crasso. Um negócio assim, dentro da área... O outro lance era duvidoso, o árbitro tinha convicção. Esse aí o árbitro fez sinal com a mão, um gesto com... Não precisa chamar. Eu vi, não foi nada, e ele estava muito perto ali da jogada, não tinha ninguém na frente. Ele viu, então o VAR ali não chamou. Ou se chamou, ele não quis ir. Um pênalti que pode mudar a história, poderia ter mudado a história do jogo. Eu acho que quando for a favor do time, se ele tem convicção de que, sei lá, foi o pênalti, aí ele tem que chamar. Agora, se não fosse, aí talvez ele não tivesse que chamar. Entendeu? Em dúbio pro réu. Tem que ser assim, na dúvida a favor do réu. O árbitro estava absoluto. No entendimento dele, Michele, o árbitro estava absoluto no lance. E o outro lance? Não, mas é direito dele. No outro, ele aceitou a orientação do VAR de forma equivocada, mas pelo menos manteve a decisão. E o outro lance a favor do Flamengo? Peraí, vou mostrar agora aí, ó. Tá na tela. Esse foi ele. Gabriel Paulista e o Jorginho, né? O Gabriel Paulista, ele foi tão mal nesse lance. Tomou uma cotovelada? Ele deu mesmo. Até que o Gabriel Paulista, depois do jogo, assumiu que deu. Então, assim... Tem como ver essa imagem com a velocidade normal do jogo? Da vida. Né? Da vida. Porque aí, ó, que há um movimento, ok. Agora, o movimento, ele não é instinto. Veja a reação do Jorginho. Enxergo, sabia? Alex, eu me apego na reação do Jorginho. Ela demora um tempo para ele levar a mão ao rosto. Se você me der aqui Deus o livre aqui, um tapa, é imediato. Deixa eu ver. Dá uma olhada, ó. Vem a cotovelada, aí passa 2 anos, ele, machucou. A reação dele não é compatível com o tipo de golpe que foi aplicado. Exatamente. Né? Não é compatível. Porém, isso não retira o ato em si do Gabriel Paulista. E a reclamação do Boto nessa aí, eu não gosto muito do que o Boto fala, mas nessa ele tem razão, porque na final da Supercopa do Brasil, o Bidon recebeu uma pancada do Carrascal, parecida, foi bem assim. diferente. Não, foi bem. Essa, tipo assim, me parece um empurrão com o cotovelo, perfeito. Mas não o cotovelo procurar o rosto. Ele, tipo, sai daqui, assim, ó. Você tá encostando em mim? Não, tudo bem, mas não. Ele não visou o rosto diferente do que aconteceu no outro jogo. Mas... Pra mim, eu não daria o pênalti também, não. Não é pênalti, a bola tava parada. Eu não daria a expulsão, melhor dizendo. Eu expulsaria. Então, eu expulsaria baseado, inclusive, no que o próprio Gabriel Paulista falou depois do jogo. Ele pediu desculpas, disse que deu, ainda bem que o árbitro não expulsou, aquele discurso que ele quase que se condena
condena não se condenando. Né? Ó, a gente ainda tem mais um tema polêmico para falar. Mais? Aqui, ó. Jesus amado. Mas não pode usar celular no trabalho. Quem que tava no celular no trabalho? O Memphis Depay tava. Ah, a gente já vai falar sobre isso. É isso? Com quem que ele tava É isso? falando? Pode usar celular durante o jogo? Olha, mas é o seguinte, vem pra cá, chegou a hora de falar da polêmica sobre o celular do atacante Memphis Depay, porque o Marcelo Baseggio tem a repercussão dessa questão, porque o holandês, Memphis, ele falou sobre essa questão, né, sobre essa situação, Baseggio, e o que ele contou? Vamos lá, Michele, não foi só o árbitro da partida que protagonizou polêmicas ontem no Corinthians e Flamengo. O Memphis Depay também ficou nos holofotes por causa desse uso do celular no banco de reservas, né? A comissão técnica rapidamente advertiu ele que ele não podia fazer aquilo e ele fez questão de prestar esclarecimentos nas redes sociais, de falar diretamente com a torcida, dizendo que ele estava usando o celular somente para comunicar o departamento médico da seleção holandesa do que havia acontecido e que ele, por ter sido substituído, sequer precisava ter voltado para assistir o segundo tempo do banco de reservas, mas ele fez questão de fazer isso para prestar apoio à equipe. Disse também que ele está triste pelo resultado e que é preciso trabalhar por dias melhores. Lembrando que o Memphis, mesmo machucado, ele pode viajar à Holanda para receber um acompanhamento mais próximo do departamento médico da seleção holandesa. Eu conversei com pessoas do Corinthians agora durante a tarde para perguntar como que repercutiu internamente, né, essa atitude do Memphis de mexer no celular no banco de reservas, mas o que me disseram é que ontem, após a partida, todos deixaram a arena muito rapidamente, até porque o elenco está de folga com essa pausa para a data FIFA, então não houve qualquer tipo de conversa mais séria entre a alta cúpula corintiana e Memphis Depay, viu, amigos? E aí? Então deram uma desconversada e tal, mas tá errado, né? Só tem um detalhe, isso não é assim, eu acho que é, não tem eu acho. Existe uma proibição por parte da FIFA, da International Board, de que não é possível, não é permitido usar nenhum tipo de aparelho eletrônico por parte dos jogadores no banco de reservas. Então ele poderia, naquele momento, estar fazendo a maior obra de caridade do mundo, da história da humanidade. Está errado e é passível de punição. Eu não sei se o tribunal vai denunciá-lo por isso, não sei, confesso, qual seria o artigo que ele poderia ser incluído para ser julgado por esse ato, mas é uma infração a uma regra do jogo. Não pode, é proibido e ele estava lá com o celular publicamente mexendo. E não interessa para quê, mas não interessa. Poderia ser a melhor das razões do mundo, não interessa. É proibido e ele infringiu uma regra. Não, eu não vou nem pelo apelo de regra, eu vou pelo apelo desse escudo que está estampado no uniforme do Memphis. Pois é. O escudo do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians pode estar devendo ao Memphis, isso é uma outra questão, mas a partir do momento que ele se predispõe a entrar em campo com a camisa do Corinthians, essa parte financeira que o staff dele já resolveu. Ele tem que estar à disposição do Corinthians, respeitar o escudo do Corinthians. E num jogo, Corinthians e Flamengo, com o estádio lotado, com o torcedor pagando um ingresso que não é caro, é uma falta de respeito tamanha, tendo um jogo dessa magnitude, um Corinthians e Flamengo, e o seu Memphis Depay está preocupado com outras coisas, que não sei se é a seleção holandesa, como ele disse, se for também não faz nenhum sentido, se é com a namorada, se é com um amigo marcando alguma parada depois do jogo, ali é foco no Corinthians, é respeitar o escudo do Esporte Clube Corinthians Paulista. E a preocupação do Memphis fica clara e evidente naquele momento que não era com o Corinthians. Eu não aceitaria essa desculpa de que estaria falando com a seleção holandesa. Acabando o jogo, você se comunica. Tem que levar uma bronca ali dos membros da comissão. Tem o mínimo cabimento, porque né? você falou do artigo, é o artigo 24 do inciso 18 do livro de regras da CBF, que pode resultar em advertência ao jogador ou a quem fizesse uso. Então, ele aí foi advertido, mas pode caber uma punição disciplinar. Isso já tinha acontecido, inclusive, com um goleiro do Santos também, quando atuava no Atlético Paranaense, flagrado usando o aparelho celular durante a partida. A maior questão é o desrespeito com os companheiros que estão em campo jogando, com os que estão no banco, né? E com a própria torcida, com a instituição. Isso não é postura de um jogador que é chamado pelos próprios colegas de chefe. A gente tem uma informação de que o Memphis disse que está conversando, a nossa equipe de reportagem da Gazeta Esportiva apurou que ele quer tratar essa lesão lá na Holanda. Ele estava tratando disso pelo telefone e a previsão é de que ele fique 4 semanas fora, tratando essa lesão lá na Holanda. Eu vou mais além, não, é sensibilidade, isso não é informação. Acho que ele vai se apresenta, porque tem o direito de se apresentar, deve jogar, acredito que deve jogar.
que deve jogar. E aí depois, na volta, tem o Internacional, primeiro jogo, né? Não joga. Porque quando ele volta quando ele volta da seleção holandesa, ele precisa de alguns dias para... É o Fluminense. Aí depois do Fluminense tem o Inter. E o Sabe Inter quando? depois. Escreve aí. Sabe quando o Memphis vai voltar a jogar com a camisa do Corinthians? Meio de abril. É Fluminense, Inter e Palmeiras? E o Platense antes para a Libertadores. Volta contra o Platense. Pode escrever. Memphis volta contra o Platense. Mas aí não dá 20 dias, né? Dá perto de 20 dias do que ele falou Porque que voltaria. é 4 semanas. Mas ele deve jogar pela seleção holandesa. Eu acho que não teve nada de lesão. Ele só sentiu desconforto, falou, não vou forçar. É uma sensibilidade, não é informação. Ele sentiu o quê? Bolotas? Bolhou? Embolou o músculo. Embolou o músculo. Eu tô com o meu joelho Sabe quando o músculo faz assim, daquela embolada? Vamos falar de São Paulo agora? Thiago Salazar. Bom, bora falar de Copa do Brasil? A CBF sorteou hoje os 16 confrontos da próxima fase do torneio. Então a gente vai mostrar para você de casa os duelos dos grandes paulistas. Olha só, o Corinthians enfrenta o Barra, de Santa Catarina, e decide o confronto na Neoquímica Arena. Portanto, é favorito, certo? Passa. Já o Palmeiras abre o duelo em casa contra o Jacuipense da Bahia. Da série D. Passou também. O Barra é da série C. Com todo respeito. O Santos, o Palmeiras decide fora, tá? Santos também decide fora de casa, mas contra o Coritiba. Aí já é mais... Embaçado, hein? Aí é mais difícil, O Coritiba tá melhor que o Santos, é confronto de Série A. E o São Paulo encara o Juventude, também acho difícil, fazendo o segundo duelo em Caxias do Sul, que nunca é fácil. Abre o olho. Abre o olho. Então tá fácil para Corinthians e Palmeiras e mais complicado para Santos e São Paulo. Mas vamos falar do Verdão agora, aqui no Gazeta. O Gazeta Esportiva volta para o Parque São Jorge. Marcelo, o que mais você separou do Corinthians pra gente? Vamos lá, após o empate em 1-1 com o Flamengo, o técnico Dorival Júnior foi questionado, né, sobre o que ele de fato está pensando em fazer nessa pausa de 10 dias sem jogos por causa da data FIFA, para fazer o Corinthians voltar ao caminho das vitórias. A gente lembra que o Corinthians chegou ao 7º jogo consecutivo sem um resultado positivo, são 5 empates e 2 derrotas, e o Dorival Júnior disse que o foco principal nesse período é recuperar os jogadores lesionados. O técnico Dorival Júnior não vem contando, por exemplo, com o lateral esquerdo Hugo, com o goleiro reserva Felipe Longo, tem também o Caio César, um atacante que tem um papel muito importante para o esquema do técnico Dorival Júnior, que voltou a sentir, e agora Memphis Depay, apuramos aí que ele pode levar até 4 semanas para se recuperar completamente dessa lesão muscular que ele sofreu ontem. Então, o desafio do Dorival antes de enfrentar o Fluminense no dia 1 de abril é tentar ter o máximo de atletas disponíveis e bem fisicamente, viu, Michele? Olha, não é fácil ser Dorival Júnior, né? Porque cada hora realmente ele tá sem um atleta, né? E 4 semanas por essa lesão muscular, que podiam explicar melhor o que é essa lesão muscular do departamento médico, né? Escreve aí, o Memphis vai voltar a vestir a camisa do Corinthians contra Platense pela Libertadores. Não, mas aí não são 4 semanas, aí são 2. Eu acho. São 2. Só se realmente ele não tiver condição, mas para mim esse é o prazo. Tomara. Bom, pessoal, a Gazeta Esportiva fica por aqui. Muito obrigada, Alex Miller. Obrigada, Garrafa. Memphis Depay, do Corinthians, teve diagnosticado uma lesão muscular grau 2 na coxa direita. A expectativa é de que o holandês fique fora por 4 semanas e perca a rodada de estreia da Conmebol Libertadores. O atacante se machucou no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo no último domingo, logo após criar a jogada que originou o gol de Yuri Alberto. Memphis foi ao chão, segurou a coxa direita e pediu substituição. É uma pena o que aconteceu. Ele sentiu um incômodo. Segundo ele, a sensação é de que o músculo embolou. É apenas para tentar explicar porque não dá para dizer pormenores o que aconteceu. Ele sentiu que embolou a perna. A partir daí, ele não teve mais condições. Foi na bola que ele inverteu para o Bidu, de onde saiu o gol, lamentou o técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva. Nesta segunda-feira, o holandês realizou os exames médicos e teve o diagnóstico da lesão. Há a possibilidade de que ele faça parte do tratamento na Holanda durante a data FIFA, já que estava convocado para defender a seleção de seu país, nos amistosos contra a Noruega e Equador. Internamente, a previsão do clube é de que Memphis fique de molho por 4 semanas. Caso se confirme, o holandês perderia 3 rodadas do Brasileirão e os 2 primeiros jogos da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Sem o camisa 10, as opções para a vaga de companheiro de ataque de Yuri Alberto ficam com Vitinho, Kaique, Jesse Lingard e Caio César, está machucado,
Pedro Raul e Gui Negão.